Fala comunidade X, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como construir um hover numa imagem dentro do editor X. E esse é o segundo vídeo da série que a gente fala sobre dúvidas da comunidade. Vamos lá? Bom, vamos lá pessoal. Partindo aqui para o editor, a gente vai começar a construção do nosso hover na nossa imagem, tá bom? Eu vou fazer algumas pequenas configurações aqui na minha seção. Eu já desabilitei o cabeçalho aqui, o rodapé, só para a gente ter um efeito de visualização mais legal. Cliquei aqui na seção, vim no inspetor e vou colocar aqui 100 VH, tá bom? Na altura mínima da nossa seção. A altura padrão eu sempre deixo automático, tá bom? Porque ele sempre vai respeitar a altura mínima em qualquer tipo de tela, em qualquer tamanho de tela sempre vai ficar a altura máxima, beleza? Beleza, configurei aqui minha seção. Vou vir aqui na margem, no preenchimento, e vou colocar aqui 64, tá bom? Pixels, só para ficar padronizado. Beleza, show de bola. Agora aqui é o seguinte, gente. Eu vou adicionar um container, tá bom? Aqui na minha seção. Arrastei o container para cá. Vou dar o esticar nele. Vou zerar a opacidade dele aqui, o background. Deixei em 0%. Beleza. Agora aqui é o seguinte. Eu vou vir aqui em inspecionar. Essa última coluna aqui é a coluna de interações. Quando a gente clicar nela, a gente clica em adicionar interação. Pronto. Ele já está aqui com uma interação que a gente pode personalizar qualquer elemento ou até mesmo o próprio container aqui dentro da nossa seção, tá bom? Agora eu vou adicionar uma imagem. Vamos lá. Vou vir aqui em alterar imagem e eu vou colocar o glitchzinho da Quest, que é bem legal. Aí a gente tem aquele macete de vir aqui nas configurações, redefinir imagem, beleza? Para ele redimensionar o tamanho certinho, deixo centralizado. Eu vou vir aqui na minha seção e vou pintar ela de preto, tá bom? Vamos lá, pintei ela aqui de preto só para ficar com a mesma cor do glitch. Agora vamos voltar para o nosso container, tá bom? Aqui é o seguinte, a gente vai vir aqui em interações, personalizar interação. Aí aqui agora eu consigo manipular qualquer elemento que eu tenha dentro do meu container, tá bom? E eu consigo criar aqui várias coisas nele, enfim, consigo manipular a maioria das coisas que a gente tem presente aqui. Eu vou clicar aqui na imagem, tá bom? Aqui, por exemplo, eu posso mudar a opacidade da minha imagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui 50%. E quando eu passar o mouse em cima dessa imagem, ela vai diminuir a opacidade. Eu vou voltar aqui para 100%. Eu posso girar a minha imagem, por exemplo, eu vou colocar aqui em 90 graus. Quando eu passar o mouse, ela vai criar esse efeito, ó, tá vendo? Posso voltar aqui para 0, enfim. Eu vou colocar 360 para vocês verem, ó, ele gira a imagem, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu vou mudar a inclinação da minha imagem. Ele também muda o eixo X e o Y. Por exemplo, aqui, eu vou colocar -3 aqui, olha só. Ele muda o eixo e ele fica negativo. Olha só que interessante. Vou colocar aqui -3 também, no Y, e olha só o efeito que ele gera. A translação, ele muda o posicionamento da imagem dentro do que a gente tiver aqui no site. Por exemplo, se a gente configurou a nossa seção para se comportar com VH, então ele sempre vai respeitar a unidade que a gente colocar aqui também. Por exemplo, aqui ele vem padrão em pixel, por exemplo, se eu colocar aqui ó, 100 pixels, ele vai mudar o eixo X 100 pixels, ele vai colocar para cá. Aqui a gente consegue trabalhar com várias unidades de medida, tá bom? Inclusive, a gente consegue trabalhar com porcentagem, com pixel, com VH e com VW, tá bom? E aí aqui depende muito do que você quiser construir. Unidade de medida é um conceito um pouquinho mais avançado, mas quando a gente entende um pouco melhor sobre grids, sobre como funciona a construção do editor X, a gente consegue ter uma noção melhor. Mas enfim, aqui para efeito de visualização mesmo, a gente utiliza, a maioria das vezes a gente utiliza pixel mesmo, tá bom? Ó, bem legal. Eu vou voltar aqui para o 0. Vamos lá. Outra coisa que a gente consegue fazer também na imagem é mudar o design dela. Por exemplo, se eu quiser mudar a opacidade da imagem por aqui também eu consigo. Ó, vou colocar 50 aqui, ó. Tá vendo? Consigo mudar a opacidade da imagem. Consigo também, por exemplo, colocar uma borda. Se eu quiser colocar uma borda na imagem, ó. Vou colocar uma borda de 3 pixels aqui, ó.
Olha só que interessante, eu consigo colocar uma borda. Consigo mudar o raio também, o canto aqui da nossa imagem. Vou colocar aqui, por exemplo, 16. Olha só que interessante, fica parecendo um cardzinho. E a sombra também. Se eu tiver uma sombra antes do hover, né, eu consigo alterar ela aqui, ou eu posso ativar a sombra aqui também. Por exemplo, eu vou ativar uma sombra aqui, eu vou deixar aqui o ângulo como tá mesmo, vou deixar o borrado em 16, 33 aqui tá legal, vou colocar um branco, tá bom? E ele vai criar uma sombra pra gente. Vamos ver como é que fica na visualização total aqui, tá bom? Eu vou publicar aqui no nosso site, vamos lá. Vamos abrir ele aqui, ó. Olha só que interessante. Ele já carrega aqui pra gente o hover. Tá vendo só? Olha só que legal. A gente acabou de criar uma interação bem interessante aqui com o GIF da Quest. Essa é uma das formas da gente estar construindo um hover, tá bom? A outra forma da gente estar fazendo, que na verdade é mais um upgradezinho que a gente consegue estar fazendo dentro do hover, que é o seguinte. Eu vou clicar aqui no container, personalizar a interação. O que a gente consegue fazer aqui também? Quando a gente cria, por exemplo, aqui o nosso efeito, né? Enfim, aqui a gente trabalhou com várias propriedades, mudou várias coisas, acrescentou sombra, tudo mais. A gente pode acrescentar aqui também o tempo da imagem e como ela vai se comportar. Por exemplo, eu posso colocar aqui que quando eu passar o mouse dentro do meu container, ele vai demorar X segundos para começar a interagir. Por exemplo, eu vou colocar aqui 0.3 segundos. Vai ser bem sutil, mas ele já muda. E o fim eu vou colocar 0.7. E aqui a gente consegue mudar essa propriedade para a gente ter uma atenuação diferente do nosso efeito. Por exemplo, aqui ele está com Erasing Out, que quando a gente coloca o mouse ele cria o efeito e quando a gente tira ele para o efeito. A gente pode colocar, por exemplo, atenuação para dentro. Ele dá uma sensação diferente quando a gente clica. Olha só, interessante. Para fora, ele já dá outra sensação. E nenhum ele deixa linear do jeito aqui que a gente configurou. O que eu acho mais interessante é Erase In e Out, tá bom? E vou mostrar aqui para vocês como ele fica no site. Vamos lá. Olha que interessante. Aqui tá vendo que ele deu um leve atraso quando eu coloco o mouse e quando eu tiro o mouse? É o controle do tempo que a gente está fazendo nas propriedades do elemento. A gente consegue fazer isso particularmente para qualquer elemento. Por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui 3 imagens. Eu consigo personalizar cada imagem e consigo colocar um tempo específico para cada imagem. E isso é bem legal quando a gente quer fazer, por exemplo, um efeito cascata ou coisa do tipo, tá bom? Bom, gente, basicamente é isso, tá bom? Esse aqui é o efeito final. A gente consegue fazer várias coisas, ter várias ideias e, enfim, é possível a gente criar hover em qualquer tipo de imagem dentro do Editor X, beleza? E aí, gente, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Deixe sua curtida aqui embaixo, deixe seu comentário se você tiver qualquer dúvida em relação ao Editor X, com certeza a gente vai responder e a gente com certeza vai fazer um vídeo sobre a sua dúvida. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as próximas notificações de vídeos novos que a gente sempre está postando aqui. E é isso aí, gente. Até uma próxima. Um abraço.